O Rafa, eu vou passar agora a bola para ele. O Rafa, ele é o nosso gestor responsável pelas estratégias, pela estratégia de macroalocação dos nossos ativos. Essa palavra bonita toda, ele vai contar um pouco aqui para vocês, mas é quem ajuda a gente a fazer leitura de cenário, prever inflação, é quem ajuda a gente e lidera, dentro de, obviamente, várias áreas da fundação, a construção da nossa política de investimento. A área do Rafa esse ano foi, no primeiro trimestre, foi reconhecida pela Agência Estado como área de referência em previsibilidade de visões inflacionárias, e fomos este ano 5 vezes elencado como um dos 5 melhores gestores em previsão de inflação. É ele que nos ajuda aqui na formulação da política de investimentos, tá? Fala um pouco aí, Rafa. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde aqui pro pessoal da... Onde que eu fico? Aqui? Então, obrigado aí pela apresentação, Gustavo. Os colegas que tiveram a oportunidade de participar no evento do ano passado lá em Gramado, eu também tive a oportunidade, a honra de estar aqui com vocês, porque acho que uma coisa muito importante também, que pode parecer ou não, que a gente da FUNCEF está só trabalhando e não está prestando atenção em todos os nossos 140 mil participantes. Podem ter certeza que isso não é verdade. Eu tenho vários familiares meus que são funcionários da Caixa, inclusive a primeira gerente geral de uma agência da Caixa Econômica é tia do meu pai. Então a gente sempre, eu cresci ouvindo as histórias da Caixa Econômica Federal e estou há 10 anos na fundação, estava antes do Ministério da Fazenda, então já estou com aí uma longa estrada aqui na fundação, ajudando a cuidar dos tem recursos patrimônio de todos administrado vocês. lá também, né, Rafa? Claro, claro. É REB. Então é o nosso patrimônio, né? Então, fico muito feliz aqui de já poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho do nosso trabalho. E sempre quando a gente faz essas notícias e as matérias dessa nossa assertividade, vem sempre a pergunta, né? Tudo bem, Rafael, vocês mandaram bem nos cenários, e o que você está trazendo de concreto para os nossos recursos? E é algo que a gente sempre tem que falar. Para eu poder fazer um investimento assertivo com os nossos 110 bilhões de recursos, eu tenho que saber e ser capaz de prever, embora seja muito difícil, para onde que o mercado está indo. E é a partir dessas projeções e desses entendimentos que a gente começa a fazer as nossas estratégias de investimentos. Então, o que nós estamos vendo aqui, vimos para esse ano, e são as expectativas para frente. Um ponto importante que a gente avalia sempre é a China, já há alguns 10 anos que a gente sempre tem esse ponto de preocupação, porque ela, nos últimos 20 anos, tem sido o motor de crescimento da economia mundial. Tá? Então, se a economia chinesa ela começa a se desacelerar, isso é um ponto de alerta para todas as economias do mundo, Estados Unidos principalmente, e no Brasil, por sermos um grande exportador de commodities, isso tem um impacto fundamental para a gente. Tá? Então, o ponto que nós temos de alerta aqui com a economia chinesa é essa redução do crescimento. No caso dos Estados Unidos, tivemos aí recentemente agora em novembro a eleição, né? O Donald Trump vai, a partir de janeiro agora, começar o seu segundo mandato. Tem algumas questões ainda que nós estamos aguardando para ver como é que vai ser essa questão tarifária, fechamento de fronteira, essa política de voltar as empresas, né, para os Estados Unidos, que tem um termo bonito lá, o offshore. Querer trazer as empresas, as plantas fabris, de volta para os Estados Unidos, né, e tirar um pouco isso eu esqueci o termo, me perdoa, do leste asiático. Então, temos todas essas questões aqui, é esperado, até pelo próprio discurso, que deverá ter um aumento, então, na economia norte-americana, e precisamos aí observar como é que será o fluxo de capital dos investidores, né, que é algo que tudo indica está retornando lá para os Estados Unidos. E um ponto aqui é a questão da inflação norte-americana. Ela está em queda, então possivelmente o Fed vai continuar aí o corte de juros. Até que ponto que será esse corte? Então esses são os 2 pontos que a gente avalia muito.
E por quê? Porque uma das questões, a gente tende a pensar que a Selic, a nossa taxa de juros básica, é o que precifica as nossas NTN-Bs, os nossos títulos públicos. E isso é verdade, tão somente verdade, por um período de 12 meses. Quando a gente começa a analisar um título público que tem um vencimento maior, 5, 10, 15 anos, esse não é mais o componente que afeta essa precificação do título público. Por exemplo, as treasuries norte-americanas têm um grande fator e um grande peso sobre isso. Então, quis contar, só fazer essa contextualização para mostrar para vocês como é que tudo que impacta o mundo, a nossa equipe está diuturnamente aí avaliando, participando para os nossos comitês, levando para a equipe técnica, para a gente sempre tentar tomar a melhor decisão. Tá? E passando aqui para o Brasil, então, nós estamos esperando que a economia brasileira volte a crescer novamente esse ano, 3%, né, o nosso PIB. Comparativamente com outras nações do nosso porte, a gente desejava estar crescendo quase o dobro disso, mas para a nossa situação, realidade, vai ser um triênio muito bom aí de crescimento da economia brasileira. E a questão das taxas dos títulos públicos, aqui, que isso é muito importante para a gente. Começamos um ano com essas taxas próximas de 6, elas tiveram um arrefecimento ali quase na metade do ano, e nos últimos 3 meses aí houve uma abertura gigantesca da curva, e esses títulos batendo, inclusive, 7 pontos percentuais mais inflação. Para nós, enquanto fundação, ainda mais para quem faz gestão de plano de benefício definido, tal como o saudado, o não saudado, o novo plano e o REBD, isso é muito legal, porque eu estou comprando um ativo que no Brasil é o que a gente chama de livre de risco, tá? Porque é uma dívida soberana, mas em compensação para o país, isso é muito ruim, isso é muito péssimo, porque você está se financiando a uma taxa muito cara. Tá? Então, em que pese para nós, enquanto fundação, isso seja positivo, isso para o Brasil é algo que tem um ponto aí muito importante, e aí é sempre essa questão, né, da visão do mercado, da capacidade aí do governo honrar os seus compromissos fiscais. Tá? Então, temos aí uma questão de incerteza aí para o ano que vem. O dólar é algo que, obviamente, preocupa a gente. Eu olhei agora há pouco, estava 6,6. O que eu gostaria de dizer é que, em que pese tenhamos tido essa desvalorização do real frente ao dólar esse ano, a nossa moeda não foi a única que se desvalorizou. Tá? Então, não é algo que a gente... isso é algo pontual do Brasil. Não, não é. Diversas moedas, uma cesta de moedas de vários países, isso também está ocorrendo no mundo todo. Se você tem uma crise, ou se você tem a maior nação do mundo com algumas perspectivas, existe uma fuga de capital para os Estados Unidos. Tá? Então, isso ocorre com diversas moedas. Então, um outro ponto, então, que eu acho que é o mais importante que o mercado está olhando, é essa capacidade aí do governo, o comprometimento aí do ministro Haddad, semana passada, são pontos que a gente acredita que podem melhorar aí para o ano que vem. Então, a mensagem que eu queria trazer aí da parte de macro seria essa aí, Gustavo. Show de bola. Obrigado, Rafa. Fica aí que você vai me ajudar mais ainda, hein? Bom, aqui, acho que não preciso novamente passar pelos números que o Rogério já trouxe. Ali pontos importantes, né? Como a gente disse, que nos Reg Replan, a gente já tem praticamente uma composição daqueles ativos, quase tudo que era renda variável. Esse ano a gente vai falar já, a gente conseguiu fazer uma mudança importante de participação e quase que totalidade de aquisição em títulos públicos federais. A captura de valor no primeiro semestre, quando a gente ainda tinha uma participação maior de bolsa, impactou um pouco o plano ainda no primeiro semestre, mas isso tem uma reversão importante no segundo. E no novo plano CD e REB-CD, o impacto maior são dois, né? São dois impactos mais relevantes. Primeiro, a marcação a mercado dos títulos públicos e renda fixa ali dentro. Nestes planos, a gente não pode marcar os títulos públicos na curva, a gente precisa marcar mercado. E em função de volatilidade, tanto de bolsa quanto de cenário de taxa de juros, a gente teve impacto aí, como o Rogério explicou um pouco ali já.
Vou voltar aqui. O único ponto que eu acho que vale citar, o Rogério falou rapidamente, é que investimentos imobiliários, que a gente espera uma excepcional performance nesse ano, a gente ainda não tem as atualizações de laudo, isso vai ficar para o final do ano, então a gente deve ter aí uma surpresa positiva aí. É mais ou menos a mesma tela ali que o Rogério trouxe, sob a perspectiva de uma maneira diferente, olhando BD e CD, mas eu não vou ficar, senão eu vou ficar repetitivo aqui para todo mundo. Esse é um ponto que eu queria compartilhar um pouco com vocês, tá? A gente tem ouvido, eu tenho escutado muito, desde quando eu tive a oportunidade de vir para a Fundação, sobre a capacidade de gestão de investimentos da FUNCEF, né? E é super louvável e importante que sejam colocadas em discussão e à prova. Todos os executivos têm responsabilidade de entregar resultados, isso é parte inerente da nossa função. A questão toda é que aí eu pedi para a turma para a gente tentar dar uma mergulhada mais profunda e a gente entender como é que nós estamos, tanto no período mais curto, para a gente olhar os últimos 5 anos, quando numa curva mais longa, a gestão de investimentos da FUNCEF, mesmo lembrando que nós tivemos problemas ali, principalmente em fundos estruturados, em alguns FIPs, né, participações diretas, a gente trazer o comparativo. Então, quando a gente pega os últimos 5 anos no Reg Replan versus a meta atuarial, nós tivemos numa meta atuarial de 77,4% acumulada, o Reg Replan não saudado batendo 81% e o Reg Replan saudado 86,14%. Ou seja, na média, o resultado dos investimentos nos últimos 5 anos dos planos Reg Replan entregaram entre 3% a quase 9% de rentabilidade acima da meta atuarial, entregando ali, portanto, o que estava se esperando ali da estrutura. Quando a gente entra e faz benchmark, aí sob uma outra perspectiva, né, que é algo que a gente escuta muito. Poxa, mas tá bom, talvez a gestão esteja sendo bem feita, mas como é que... E se a gente comparasse isso com os nossos pares, né, aqueles que são mais ou menos do nosso tamanho? A gente não traz os nomes ali, mas são informações públicas. Quando a gente pega no mesmo período, nos últimos 5 anos, a Fundação 1, Laranjinha, entregou 84% de rentabilidade. A Fundação 2, ali, preto ou verde escuro ali, 64,17%, contra 86,14% da FUNCEF no mesmo período. Ou seja, quando eu comparo os planos BD e eu olho a gestão dos nossos principais 2 pares, a rentabilidade acumulada, a gestão de investimentos feitas na FUNCEF, entregou rentabilidade maior do que estes nossos 2 comparativos. Gustavo. Quer voltar aí? Não, isso, não, pode, porque aí vem a pergunta. Porra, mas se você está me dizendo que os ativos estão me entregando um resultado maior do que a meta atuarial, por que eu tenho um déficit? Por que a gente tem ainda o não equacionado lá, 7 bi, e por que a gente também está dando não batendo a meta atuarial no final do dia? Porque nós também temos um passivo, né? Nós temos aqui, a gente está falando só de ativos. Vai sobrar para o Dionísio, ó. Vai sobrar para o Dionísio. Não, mas que aí o passivo, quando eu falo um passivo todo, não só previdencial, né, mas passivo de investimentos também. E nós temos nos debruçado muito para resolver esses problemas, seja buscando fazer os acordos judiciais que nós estamos fazendo, com desconto, que eu falei que a gente pede um desconto para poder ter esse resultado positivo, seja buscando os acordos judiciais também da área de investimentos, que tem muitas demandas judiciais, nós estamos enfrentando esse debate, seja que o Gustavo falou rapidamente, que a gente vai ter um resultado no final do ano surpreendente da carteira imobiliária. Por quê? Porque nós, desde o ano passado, você sabe que trabalhar com imóveis, nós somos da Caixa, nós sabemos melhores do que qualquer pessoa lá fora. É muito trabalhoso e é muito demorado. E nós temos que ser persistentes, resilientes. E nós estamos fazendo isso já há algum tempo, né, mas principalmente do ano passado para cá, resolvendo problemas
que nós tínhamos, como assim, aqui, nós temos um hotel muito bonito, por sinal, aqui em Cabo, aqui em Pernambuco. Só que estava com vários outros problemas. E nós fomos para cima, buscando solução, junto ao Ministério, porque lá tem um ataque, tem Ministério Público, é uma confusão. Mas nós conseguimos resolver e agora nós conseguimos vender ele definitivamente para o Grupo Vila Galé. Está no processo final de finalização. Processo final de finalização é ótimo, né? Está no processo final de negociação com o grupo, numa boa venda que nós estamos fazendo. Já falei lá atrás dos problemas que nós temos e estamos resolvendo lá do Renascença, que vai dar um resultado bem positivo esse ano. Nós temos Santo André, e aí, enfim, são vários. Agências bancárias, que nós conseguimos vender várias com resultado muito positivo. Então, isso é que vai trazer um resultado para a carteira imobiliária desse ano, que vai ser um resultado muito bom que a gente vai ter no final do ano, que a gente vai anunciar. Por outro lado, eles têm passivos também. E esse passivo é que a gente tem agora nos debruçado mais fortemente para manter ele abaixo da meta atuarial. Porque não basta somente aqui, a turma toda aqui do Rafael e do Gustavo está trabalhando e estão entregando um bom resultado, quando a gente mostra nos últimos 5 anos, e na outra tela vai mostrar num longo prazo, porque nós temos um passivo que cresce também. Então, se eu cuidar somente dos ativos, como nós estamos cuidando, e não cuidar do passivo e deixar ele crescer acima da meta atuarial, aí é onde nós temos esse descasamento e é onde nós temos o déficit. Então, nós estamos nos debruçando, trabalhando muito para ter esse olhar das duas pontas e atuar nos dois lados para que a gente entregue um resultado positivo para todos nós. Show, obrigado, Ricardo. A mesma comparação aqui, com os mesmos comparáveis, quando a gente fala para os planos de contribuição definida, aí 70%, 64,61%, 64,71%, enfim. No final do dia, a rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos, quando eu comparo os nossos dois principais pares na gestão de investimentos, e aqui eu tenho bastante tranquilidade de fazer, porque não é nem puxando sardinha para o meu lado, não. Eu estou há 3 meses na gestão da fundação. O time técnico tem feito esse trabalho já há bastante tempo. O Rogério está reclamando aqui porque tu não quer dizer que um é Previ e o outro é Petro, certo? Não, eu não falei isso. Tu não quer dizer. Mas eu não falei isso. E quando a gente pega um comparativo um pouco mais longo, a gente trouxe aqui, desde agosto de 2006, né? No período em que houve o saldamento, até hoje, por mais que nós tenhamos tido e tivemos mesmo passivos relativos a investimentos, a rentabilidade acumulada, o retorno acumulado no plano saldado de 2006 para cá, ela é superior à meta atuarial acumulada. Ou seja, tivemos problemas, precisamos melhorar e temos procurado melhorar ainda mais a gestão, os processos de tomada de decisões técnicos, mas a gestão de investimentos da Fundação, com todos os seus desafios, tem sido extremamente competente nos últimos anos para fazer a entrega desses resultados, tá? Aqui eu quero trazer para vocês um pouco, e eu estou tentando falar aí o mais rápido possível, depois a gente abrir para perguntas aqui também. Se estiver muito rápido, vocês puxem a orelha aí, tá? Como estratégias em curso, eu acho que, de uma certa forma, tanto o Rogério quanto o Ricardo já passaram por essa frente, mas eu acho que vale falar um pouco do que a gente está chamando de estratégia de imunização de passivo, né? O que é muito claro para um plano de benefício definido? Você tem clareza, né? Você tem clareza de quanto para pagar você tem contratado dentro daquela régua atuarial programada pelo time técnico que faz esse tipo de conta. O nosso, em julho de 22, Rafa, julho de 21, dezembro de 21, qual que era a nossa composição de títulos públicos na carteira? 42%. 42% na carteira dos nossos planos de benefício definido era composta por títulos públicos federais. Esse trabalho ele tem sido feito, intensificado fortemente no ano passado e muito forte este ano, para que a gente pudesse fazer 2 movimentos. O que a gente chama de imunização de passivo, que é, de fato, eu consegui enxergar
que para todo passivo existente, eu vou ter recursos líquidos para poder fazer frente a ele. Então não adianta eu ter lá a participação numa empresa gigantesca, que se eu precisar vender para poder pagar um benefício, aquilo não está imunizado. Então, a gente vem fazendo esse trabalho e hoje, mais de 80% da nossa carteira, que era 42%, já é de títulos públicos federais, tá bom? Nós já não temos mais renda variável, exceto Vale, dentro da estrutura dos planos de BD, dos Reg Replan, só temos Vale. Toda a nossa posição de renda variável de gestão própria ou terceirizada, ela foi liquidada. A gente aproveitou momentos espetaculares que talvez só em um país como o Brasil sejam possíveis. A gente aproveitou subida na bolsa, subida na taxa de juros e conseguimos efetivar a estratégia. Isso foi super positivo e conseguimos ainda mais. Um nome que é bonito aqui em inglês, o time do Rafa que usa aí, mas tem que usar porque não tem um termo em português para esse momento, que é cash flow matching, que é de fato não só saber que o recurso que está lá, ele vai ser livre para poder pagar os passivos, quanto como os vencimentos deles vão seguir as datas de pagamento de passivo. Então, nós não teríamos descasamento de passivo e nem de fluxo de caixa para poder fazer frente a esses compromissos. Então, isso trouxe para a gente a chance gigante de sucesso do plano longo prazo, porque a redução de volatilidade foi tamanha, a probabilidade de rentabilidade acima da meta atuarial, a cada vez que esse plano vai amadurecendo e a gente vai conseguindo fazer migração das outras classes de ativo menos líquidas, como o Ricardo citou aqui agora, de desinvestimentos imobiliários, para que a gente possa fazer virar liquidez e a gente encontrar esse ajuste e o recurso para pagar os benefícios nos próximos anos. Não, isso, que só lembrando, hoje de manhã teve aqui, quando eu cheguei, estava falando taxa de juros, a Salete, né? Isso que levou os estudos técnicos a apontarem essa proposta que nós estamos fazendo de elevação da taxa de juros. Exatamente, esse é um dos principais motivos. Tem outros trabalhos que nós estamos fazendo lá também. Mas esse é um dos principais motivos que fez com que os estudos técnicos apontassem que sim, agora sim, é possível a gente ir aumentando, elevando a taxa de juros, que vai dar um resultado positivo para a gente já a partir de 2025. Exatamente. Teve esse efeito significativo, o fato de a gente fazer esse ajuste trouxe a possibilidade de a gente poder ter um estudo técnico mais atualizado. Você quer comentar um pouco sobre isso aí, Rafa? Eu queria, Gustavo. Você comentou agora há pouco da política de investimentos, e cada um dos nossos planos ela tem uma política própria que busca os objetivos próprios do plano. Então, até o presidente Ricardo Pena falou agora mais cedo de possíveis alocações. E quando a gente fala muito de título público, é porque a gente gosta do título público, o tesouro é bacana? Não, é porque o soldado e o soldado, ele é um plano que está fechado a novos entrantes, então ele é um plano que está fechado e na fase mais aguda de benefício, e é nessa hora que a gente precisa ter uma previsibilidade maior do resultado. Tá? Esse plano já chegou a ter 30%, e até recentemente, tá? Quase 30% do seu portfólio de renda variável, e toda vez que a gente chegava na FUNCEF, ligava os computadores e via que a bolsa estava despencando, era um chororô de um lado para o outro, arranca cabelo, faz conta, vai equacionar, não vai. E um plano dessa característica, ou planos dessa característica de benefício definido, o que você menos precisa é de ter um risco grande, você precisa ter uma maior previsibilidade de onde que o plano está indo. Então, essa estratégia, ela vai, porque ela faz sentido com o plano. Hoje, como o diretor falou, não existe mais renda variável nesse plano, salvo uma pequena parte que ainda temos de Vale. Então, hoje está 125 mil pontos do Ibovespa, se tivesse 100, hoje isso não faz mais diferença nenhuma para o soldado. E isso é que é muito importante. Nós estamos focando na questão que é todo dia 20 ou 19, se for feriado ou sábado ou domingo, a gente conseguir pagar o benefício de vocês. Então, cada um desses planos tem essa estratégia. E no caso dos nossos planos, é essa questão aí que a gente tem defendido muito, que é a imunização. Que a partir do ano que vem, de 1º de janeiro, o resultado estará muito melhor. Tá? E essa capacidade nossa de bater a meta atuarial. É isso, acho que isso é muito relevante. Foi um trabalho que vem sido feito e bem executado aí pelo time de forma realmente brilhante. Bom,
aí só contando um pouco do que tem sido feito nos últimos meses, então a gente adquiriu só nos planos BD quase 10 bilhões de títulos públicos federais, marcados na curva, ou seja, carregando desde o início a taxa fechada do papel, taxa de juros de IPCA mais 6,22 em média, ou seja, com relativo spread acima da meta atuarial. A aquisição de aproximadamente 200 milhões em crédito privado, aqui leia-se basicamente letras financeiras, quase que na sua totalidade, letras financeiras tendo a Caixa como contraparte, inclusive, ou seja, triple A's é o que a gente carrega aqui nessa carteira. Venda de aproximadamente 6 bilhões em renda variável, de renda variável esse ano, que foram completamente convertidas para lá. Execução e atualização do nosso plano de desinvestimento em imóveis, que só esse ano já alienou mais de 390 milhões de reais e temos mais aproximadamente 190 milhões de reais em vendas de ativos, todos vendidos acima de valor de mercado. Acho que essa é uma informação super relevante. A fundação ela não marca ativo abaixo de valor de avaliação. Então o contábil da fundação não é igual ao contábil de banco, que tem provisionamento, porque você não tem benefícios em fazer isso. Então todos os nossos laudos são marcados a fazendo avaliação, 3 laudos, tem um processo rigorosíssimo e todos eles estão trazendo ganhos específicos. A gente acabou de fazer uma alienação que foi incrível de uma estrutura de data centers, em que a gente teve um ganho de mais de 140 milhões em valor de mercado do imóvel, que foram convertidos todos em título público federal, porque aqui a estratégia ela é única. Todo evento de liquidez precisa ser convertido em previsibilidade, para que o plano de benefício não corra risco de liquidez, não corra risco de rentabilidade. É a única estratégia existente para os planos, para o Reg Replan, para o Saudade, é exclusivamente isso. Fizemos reposicionamento da carteira de fundo imobiliário, inclusive retrofit do Torre Norte. Torre Norte era uma dor de cabeça para a gente está com 20 frentes de atualização, a vacância já diminuiu 15%, tem uma baita ação sendo feita ali que vai trazer ganho de mercado bacana para a gente, além, peraí Ricardo, só para concluir aqui a tela, além da conclusão do estudo para desinvestimento de ativos da carteira de estruturados, de FIPS. A gente quase fez essa alienação no primeiro trimestre, segundo trimestre desse ano. A gente percebeu que o movimento que estava acontecendo podia ter ali um ativo com capacidade de captura de valor, a gente recolheu. Parece que a gente estava certo, tem aí uma notícia boa para a gente ter nos próximos meses provavelmente, mas independente disso nós estamos montando uma estratégia para fazer a alienação dos ativos estruturados, os FIPS que ainda estão lá na carteira. Eu gosto de falar e de exemplificar, porque às vezes a gente falando aqui, tudo que ele está falando eu sei de qual é salteado, mas às vezes não é aquilo que todo mundo sabe. A gente fala que retrofit, né? Não, porque eu fiz o retrofit da Torre Norte. O que é retrofit da Torre Norte? A gente tem os problemas que a gente, eu gosto de problema, de conhecer o problema, de ir para dentro do problema e resolver o problema. É o que a equipe aqui do Gustavo está fazendo e fez. Nós temos essa torre, que é uma torre lindíssima, que fica em São Paulo, na região de Berrini. E quando nós chegamos e fomos olhar todos os ativos, ela estava com ela é uma torre 100% nossa. É uma torre que estava entregue a terceirizado à sua gestão. Ela estava com mais de 43% de vacância, ou seja, mais de 43% do prédio estava sem alugar. Nós chegamos lá, tinha problema de banheiro, tinha problema de elevador, não funciona onde tem a heliponto, onde pousa o helicóptero. Enfim, vários problemas. Trocamos a gestão, fomos lá para dentro, estamos lá dentro o tempo inteiro, principalmente a equipe do Gustavo, lá dentro o tempo inteiro acompanhando. Retrofit é isso. Deu uma geral inteira no prédio. Dá um tapa. Deu um geral no prédio mesmo, recuperou. E agora estamos... A torre do lado, a torre oeste, é quase que 100% alugado. A nossa, que é igual, linda, que fica do lado, estava quase 50% sem alugar.
Por que que uma do lado, a outra tem, a outra não pode? Exatamente falta de cuidado. Então, esse cuidado que a gente está tendo, que a equipe aqui do Gustavo está tendo, esse, palavra bonitinha aí, retrofit, exatamente isso que foi feito, que está dando agora e vai dar um resultado positivo a partir desse ano, e principalmente a partir do ano que vem, porque a obra demora, está sendo feito ainda. Então, a partir do próximo ano é que vai dar um resultado bem melhor. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Vai voltar a ser um AAA, vai voltar a ser um prédio AAA, que é o comercial mais valorizado, né? Passando aqui para tentar andar. Nas estratégias dos planos CD, aí abrindo um pouco também, a gente também adquiriu muito título público federal, 3,6 aqui, diferente dos planos de BD, a gente marca a mercado. Então, dado o cenário de volatilidade, se você, quem tem plano CD, dá uma olhada, vai olhar às vezes variação negativa no valor da cota, mas que ela não se sustenta nem por título de crédito privado, nem por título público, que a fundação carrega até o vencimento. Então, como ela carrega o vencimento, na época do vencimento vai ser pago o cupom de juros na semestralidade, trimestralidade, dependendo do que for contratado, e na época do vencimento o valor pactuado. Aproximadamente 1,1 bilhão em crédito privado. O que é 6,97, Rafa? A taxa média. Ou seja, aqui aproximadamente 0,7 acima ainda do título público. De novo, 80% dessa carteira basicamente letra financeira com bancos, tá? Caixa Econômica Federal, Bradesco, BTG Pactual, bancos de primeira linha que a gente tem, e um pouco ainda de crédito privado que a gente tem lá dentro. Esse ano a gente comprou menos crédito privado que gostaria, porque as margens apertaram um pouco, mas é um produto que funciona bem. Aumento da estratégia de investimento no exterior, a gente não faz investimento de estratégia do exterior nos planos BD, por quê? Porque não faz parte da característica do plano. O plano de BD é para fazer frente a pagamento de passivo. Então, embora a rentabilidade esteja aqui, esse é um exemplo claro. A Fundação ficou por 3 ou 4 anos estudando implementar essa estratégia implementada, primeiro aprovada, que esse é um ponto importante, que a gente vai falar de um tema sensível já, que é os fundos de infra, que eu sei que todo mundo está tenso aí, a gente vai falar rapidinho sobre eles. Como a gente aprovou a estratégia, mas só entrou no momento em que era adequado, e, dadas as assertividades, temos conseguido encontrar excepcional rentabilidade. Uma reposição da carteira de FIIs. Então, a gente não participava, por exemplo, em prédios de AAA, nem logísticos, nem de escritórios, Faria Lima. A gente fez uma composição bacana, a rentabilidade está boa. E a criação da estratégia do FII Infra, que eu sei que deixou as pessoas um pouco tensas, e por isso a gente trouxe esse tema aqui, justamente para compartilhar a visão com vocês, e obviamente que está à disposição aqui para discutir. Algum comentário? Se eu puder só fazer um comentáriozinho aí, pessoal, como a gente está tentando sempre bater nessa tecla, defender a estratégia de cada um dos nossos planos, como o Gustavo falou, a gente ficou vários anos estudando essa estratégia de investimento exterior, por exemplo. Fomos em outros fundos de pensão que já tinham realizado o investimento para aprender os acertos e os erros deles, né? Então, foi um processo bem longo. E até hoje, de julho do ano passado para cá, nós aportamos 1,4 bilhão de reais, tá? De julho do ano passado para cá, então menos de 18 meses, e esses 1,4 bilhão hoje já são 2 bilhões. Então, nós tivemos um ganho financeiro aí de 600 milhões em apenas 18 meses, rentabilidade até ontem quase 40%, tá? No ano somente. Então, por que eu quis trazer esse ponto aí? Porque a gente tem muito costume, e é natural, de olhar o hoje. Ah, mas esse ativo está pagando X hoje. Só que a gente tem que lembrar que esse plano vai ficar aberto, se Deus quiser, ele adquirir os próximos 60 anos. Então, a gente tem que fazer a carteira desse plano performar não somente hoje, mas no futuro. Então, foi isso que defendemos lá, né, no ano passado, que caberia esse investimento no exterior. Por quê? Porque a razão de existir dessa carteira é de ter uma proteção contra ativos locais, que hoje, no momento que falamos aqui, não estão performando bem os ativos locais, mas os ativos lá fora. Essa composição de carteira, que não é simplesmente falar, estamos diversificando. O diversificar não é só pôr um a mais, é você fazer uma composição de vários ativos que façam sentido entre si, olhando não somente hoje, mas o futuro. Então, esse é o ponto que a gente trabalha a todo momento lá na FUNCEF também. Show.
Vamos lá que eu estou preocupado com o meu tempo aqui. Tá tranquilo aí? Dá para a gente tocar o ritmo, tá bom? Aqui eu tentei compartilhar aqui só um pouco com vocês também, como é que é a estrutura de governança de aprovação de uma política de investimento na fundação, porque todo mundo tivesse ideia de quais são os fluxos, trâmites que são utilizados quando a gente toma a decisão de construir a política de investimento ou decidir a alocação no ativo. Então ela começa lá com a fase de análise. Quer falar aí, Rafa? Quer explicar aí? Explica aí você. Que esse... O que é importante aqui, pessoal, é que a gente fica muito com a impressão de que poucas pessoas ou algumas fazem as decisões de investimento na fundação. Tá? E a gente gosta de trazer essa tela aqui, em layouts diferentes, mas a mensagem que está aqui é de que a política de investimento ela vai dar os macro-objetivos que os nossos planos precisam, tá? E o próximo passo é aí sim as alocações, que podem ser táticas, estratégicas, e nos momentos, e nós temos 4 fases. Então, a primeira é fazer a análise do ativo. Então, nós pegamos lá uma ação XYZ. Avalia-se essa possibilidade, se cabe na carteira, de qual plano que cabe, em qual momento de entrada. Então, toma-se a decisão, então, esse é um ativo interessante para que a gente tenha no portfólio do plano. Passa-se, então, para a fase de aprovação. Então, nós temos 2 comitês que avaliam propostas de investimento. Então, uns compostos pela equipe técnica da fundação, outra por equipes da Caixa Econômica, né, da patrocinadora. Passa-se pela deliberação, então, a depender do tipo de ativo, passa pela diretoria executiva, pelo conselho. Faz a execução, então tem toda uma parte eletrônica com a B3, CETIP, a Bloomberg. Isso aqui é muito importante, porque não existe como um analista tomar uma decisão de alocar dinheiro num papel que não esteja aprovado, sem que isso funcione, sem estar alocado do ponto de vista de governança. Não tem como isso acontecer na fundação. Exatamente, são 2 diretorias distintas. A área executando com a diretoria monitorando, controlando, acompanhando. Então, quando sai a ordem da DIRIM, né, da Diretoria de Investimentos, para fazer a compra ou venda do papel, isso vai para a diretoria do Rogério, né, lá para a DIACO, que eles avaliam todos os critérios, se todos os critérios de governança, de compliance, dos ativos, de risco, se estão todos os critérios batidos, e só depois é que a ordem é executada. Então, é um processo que passa aí por pelo menos umas 15 pessoas. Tá? Isso é bem importante. É isso aí. Show. Aqui tem um linkzinho para a matéria da imunização da carteira. Quem não viu, quiser dar uma olhada aí. Está no nosso site também, obviamente. Aí. Está o QR Code. Aí, vamos lá. FIINFRA. Esse é um tema que eu estou guardando aqui para o final, porque eu acho que é um tema que vocês querem ouvir um pouco desse, né? Então eu vou começar aqui explicando para quem e quais planos a estratégia. Vamos lá, vamos lembrar que nós estamos falando de estratégia de alocação, que é um momento diferente de decisão de alocação, tá bom? Mas para quem a estratégia de alocação foi aprovada? Para novo plano, CD, ou seja, não é para novo plano IREB BD, só para novo plano IREB CD, ativos. Para quem não foi aprovada, para novo plano BD IREB BD, ou seja, para os assistidos, e REG e Replans, saudado e não saudado. Não existe estratégia para estes planos em fase de pagamento, que não estão em fase de acumulação, que seja diferente do que a gente repetiu aqui diversas vezes para vocês, que é gerar liquidez com previsibilidade de retorno, porque é essa a função desta massa de plano de benefício, tá bom? A FUNCEF vai comprar participação em empresas? Não. O risco é de ser credora e não devedora, que é um risco que hoje a gente já toma em alguns papéis. A gente compra, a Caixa é nossa credora, é nossa devedora, o Bradesco é nosso devedor, a Sabesp é nossa devedora, a CEMIG é nossa devedora, a Copasa, enfim, são empresas que devem para a gente. Entre 2013, acho que aqui é informação relevante para tentar fazer o nexo de causalidade aqui para a aprovação que nós propusemos.
Nos últimos 10 anos, sei lá, a FUNCEF realizou investimentos em debêntures ligadas a empresas de infraestrutura. Algumas delas eu citei o nome aqui: Sabesp, CEMIG, Copasa. E ela teve performance média de meta atuarial mais 2,70 ao ano. Ou seja, entregou rentabilidade sem inadimplência nessa estrutura de performance, tá? Isso não é FIP, isso é crédito, é dívida privada. A FUNCEF já faz esse tipo de investimento, só que os estudos apontaram para uma atuação que vai conseguir ajudar a capturar boas oportunidades com mais segurança jurídica e eficácia. Por isso, a gente criou essa estratégia. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Quando a gente olha o índice de debêntures da Ambima, né, que é o índice de debêntures IPCA, e compara com o título público, durante, sei lá, os últimos 4 anos, ele é o que a gente tem, vocês vão perceber que constantemente os retornos, a relação de retorno, ela tem uma margem importante acima do retorno do título público. E nós precisamos lembrar que aqui nós estamos falando, de novo, de planos que a gente espera conviver com eles pelos próximos 60, 70 anos. O nosso compromisso aqui não é de resolver ou fechar o agora. A gente precisa começar a pavimentar também o caminho do para frente. Então, aqui tem uma visão de rentabilidade acima do que é esperado de título público, bem interessante nos últimos anos. Só que no começo desse ano, surgiu uma novidade ainda melhor. Até dezembro do ano passado, ou até julho, porque a regulamentação foi em agosto, as entidades fechadas de previdência e outros investidores institucionais que não pagam tributo, elas não se beneficiavam pelo incentivo que as debêntures de infraestrutura tinham. Então, quando você, pessoa física, decide comprar uma debênture de infraestrutura, você não paga imposto de renda naquele investimento, tá certo? A fundação, ela não paga imposto de renda. Essa mudança na legislação trouxe, a partir de agosto, o benefício fiscal para quem estava emitindo o título. Então, se a própria CEMIG for fazer uma debênture de infra a partir de agora, ela pode fazer uma série para que o investidor tome, mas ela pode fazer uma série para a gente, aumentando o valor da taxa de juros e ela se beneficiar deste componente de rentabilidade. Por isso, passou a fazer sentido pensar de forma mais estruturada nessa classe de ativos. Se a gente for olhar aqui, de 14 até 24, principalmente nos últimos 2 anos, um aumento muito grande, depois da regulamentação dos FII Infra ali em 19, mas de 22 para cá, aumento muito grande, mas em 10 anos foram mais de 100 bilhões em debêntures de infraestrutura emitidas, ou seja, não é uma operação montada agora para atender A, B, C ou D. Existe um mercado grande que vem funcionando e que os fundos de pensão estavam deixando de lado porque não tinha rentabilidade. Não faz sentido você tomar risco superior a outros ativos sem ter rentabilidade para isso. É parte do processo que, inclusive, o time do Rogério nos ajuda a ler, é correlação de risco e retorno. E, para isso, a sugestão da estratégia proposta foi a criação de um FIC, um fundo de investimento em cotas, em que a FUNCEF vai alocar os valores neste FIC. Este FIC, ele vai ter o primeiro passo, um processo de análise compartilhado e verificado pelo time da diretoria de administração, controle de risco que o Rogério dirige, dos gestores que vão alocar, porque esse FIC, só para dar um passo atrás, né, eu já estou dando um passo para frente, esse FIC vai alocar recursos em fundos, em cotas de fundo de renda fixa, de crédito privado, pode ser de fundo de multimercado que tenham infraestrutura, ou cotas de fundo de infraestrutura especificamente, geridos por gestores de referência, que tenha histórico verificável, capacidade comprovada e boa reputação. A gente não vai tomar esse recurso direto, porque a ideia aqui é ter mitigação de risco de alocação, para a gente não ter alocação grande num ativo só.
Então, no máximo, 20% do PL de cada fundo só é que a Funcef vai poder pôr, ela não pode alocar mais que 20% da cota desse PL. E também com análise para concentração de gestor e de emissor dos papéis, que não invistam em FIPS, ou seja, que vão prever responsabilidade limitada de credor e não de sócio para a fundação. Com um processo de análise que tem, de novo, como eu disse, segue um fluxo extremamente robusto de governança, com processos metade tocado pelo time da Diaco, metade tocado pelo time da Dirim, com o gestor tendo que ter no mínimo 80% de nota nessa avaliação equilibrada que é feito, para em seguida ser apreciado por aqueles comitês da diretoria executiva e apreciação pela diretoria executiva. Aqui está um pouco da matéria. O meu objetivo aqui, desculpa a apresentação ter sido um pouco grande, mas a ideia aqui era dar total transparência e me colocar à disposição, a minha cara aqui para vocês saberem da responsabilidade e entender, e eu tentar passar para vocês a visão do nível de detalhamento técnico que o time tem feito para poder entregar segurança, rentabilidade, tranquilidade para vocês. Reforçando de novo, isso aqui não tem viés nenhum que não seja estudo técnico verticalizado de oportunidade, que pode inclusive ser aprovado e não passar, porque a janela que a gente encontrar, pode ser que na política de macroalocação a gente não consiga encontrar ângulo para investir, porque o título público está entregando muito mais rentabilidade. Então, no final do dia, é preparando a fundação para que estes planos que vão viver mais 50, 60 anos possam ter diversificação de ativos, que para os planos CDs é o que esperam da gente. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela oportunidade.